para nossas vidas. Muito bem, vamos agora, mais uma vez, abrir nossas Bíblias no Salmo 23. Salmo 23. Tema, mais algumas lições do Salmo 23. Agora é a parte 2, né? Na verdade seria a 3, mas estou dizendo a parte do título que eu dei, né? O pastor Wagner deu outro título, a mensagem dele, mas também falou no Salmo 23, é a terceira mensagem nesse Salmo. E assim diz, nós conhecemos o Salmo, eu não vou ler ele todo, vou começar apenas com o versículo 1, que diz: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Então nós sabemos, todos nós, e já falei sobre isso, que todos nós aqui, crentes, não evangélicos apenas, mas crentes, convertidos ao Senhor Jesus, somos ovelhas do Senhor, todos nós. E desde quando, os irmãos sabem, né? Mas talvez algum visitante não saiba, talvez alguma pessoa que esteja aqui nos visitando, né, há pouco tempo, está nos frequentando aqui há pouco tempo, não saiba, talvez alguém que esteja aqui nos vendo, né, participando do culto online, não saiba. Mas desde quando que nós somos ovelhas do Senhor? Tá? Está lá em João 10:7, não precisa colocar não, tá, Mauri? Quando Jesus fala, eu sou a porta das ovelhas, lembra? E depois em João 10:9, ele fala, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Tá? E isso é o que nos faz ovelhas de Cristo. É isso. Essa entrada pela porta que é Jesus. A partir daquele momento que você entrou pela porta que é Jesus Cristo, você foi salvo, você se tornou uma ovelha de Jesus, pela graça e misericórdia dele. Amém? Você lembra disso? Está lembrado? Essa experiência é a experiência mais importante da vida de uma pessoa. É realmente a conversão a Cristo, chamado na Bíblia de novo nascimento. Então foi aí. Jesus morreu para que isso acontecesse, para que pudéssemos ser ovelhas dele. E ele falou isso, eu sou o bom pastor, ele disse. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Falou isso em João 10 também, versículo 11. Ele morreu naquela cruz, aquele sacrifício redentor, né, remidor, aquele sacrifício derramando o seu sangue, o sangue que perdoou nossos pecados, que nos livrou da condenação eterna, que nos tornou filhos de Deus, e fez da gente ovelhas do Senhor Jesus, ovelhas do bom pastor. E aí então, nós temos agora um relacionamento com Ele. E Ele falou disso, Ele disse, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Então Ele falou desse relacionamento. Eu estive conversando com alguém, essa semana eu visitei uma pessoa que já estava afastada há muito tempo, mas agora foi aqui desta igreja, depois foi para uma outra, se afastou, né? E fui até com a Martinha. E depois, Deus tocou no coração, está voltando, né? Está voltando para o Senhor, está ainda com algumas dúvidas sobre algumas coisas. E conversando, eu lembro que falamos sobre isso. Essa questão de relacionamento com Deus, a comunhão, irmãos, isso é a coisa mais importante. Às vezes, nós costumamos até congregar, ou regularmente, ou de vez em quando, né? A gente se esquece disso às vezes. É muito fácil se esquecer daquilo que é mais importante, daquilo que é essencial. Lembra que Jesus falou lá para Marta, né? Lembra? Lembra disso?
Marta, por que você se inquieta com tantas coisas? Há uma só coisa que é importante, é mais importante do que tudo. Né? E falou sobre Maria. Era exatamente a comunhão com Jesus. E nós temos que entender isso, irmãos. Daí, isso é a fonte do serviço. Porque uma pessoa pode até fazer alguns serviços na igreja, mas ela descuidar da comunhão, do relacionamento, de crescer nessa amizade com o Senhor Jesus. Ela esquece, acaba esquecendo. Isso vai esfriando, ou vai ficando num patamar, num nível, baixo. E até às vezes faz coisas. Mas não é assim, porque não é isso mais importante, só fazer. O mais importante é comunhão, a palavra grega, koinonia, comunhão, vínculo, andar junto. E nós precisamos valorizar isso, irmãos, muito, muito. Como igreja, como indivíduo, sabe? Dar valor, fazer disso a prioridade da nossa vida, irmãos. O principal objetivo da nossa vida, acima de qualquer coisa, é ter comunhão, andar com Jesus, relacionamento com Deus. Como está isso na sua vida? Você tem investido de que maneira nisso? Como é que está isso? Pensa um pouco aí. Eu sou bom pastor, disse Jesus. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço de novo, e elas me seguem. E aí vem, e eu lhes dou a vida eterna. E elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. João 10, 27 e 28. Então, somos ovelhas do Senhor. E por sermos ovelhas, temos essa koinonia, essa comunhão, esse vínculo, esse relacionamento com o Senhor Jesus, nosso pastor. E porque somos ovelhas, nós temos a vida eterna, não apenas uma existência eterna, mas uma vida em nós, dada pelo Espírito Santo, que é eterna, que é exatamente uma vida de comunhão com Cristo, uma vida em Cristo, que é eterna. Aqui vai passar a existência, mas essa vida eterna, ela permanece. E jamais pereceremos, jamais morreremos espiritualmente. E nada e ninguém nos poderá arrancar da mão do Senhor. Que maravilha isso! Sabe, o que nós precisamos também é estarmos assim, cultivando a leitura da palavra de Deus. Eu não sei como é que o irmão está nisso, mas precisamos, irmãos, muito de ler essa palavra, assim como orar. E não é orar de qualquer jeito, e também não é ler a palavra de qualquer jeito. Nós precisamos aprender. A própria palavra nos ensina a orar e a ler a palavra. E nós temos em nós, habitando em nós como ovelhas, que somos o Espírito Santo. Ele é aquele que nos guia em oração, nos conduz em oração, nos ensina a orar. E também nos conduz na leitura da palavra. Ler a palavra de uma forma que ela entre no seu coração, que ela faça parte de você, da sua vida interior e exterior. Faça parte dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas atitudes, das suas reações. Assim que deve ser. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Colossenses: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Não é pobremente, é ricamente.
ricamente, abundantemente, intensamente. Irmãos, é isso. Isso então nos faz crescer, nos faz nos aperfeiçoarmos, enriquece a nossa comunhão com o bom pastor, ovelhas e o bom pastor. É isso que faz. Principalmente isso, irmãos. Digo de novo, principalmente isso. Graças a Deus nós temos muitas coisas aqui, né? Podemos ter a apresentação das crianças, podemos ter o pessoal do louvor, tudo isso Deus usa como instrumento para a edificação da igreja. Temos vários ministérios, mas nós temos lugares no mundo em que não pode haver tudo isso. Eles só têm oração e palavra. E vivem isso na comunhão entre eles. Que até isso lhes é proibido, mas eles fazem. Porque isso é o essencial. Muitas vezes a gente se empenha em coisas outras que são importantes, mas não são as mais importantes. Irmãos, estão me entendendo ou não? Então mesmo, se você é um líder de algum ministério, entenda que você ser líder do ministério não é o mais importante. Que o trabalho que você faz em si não é o mais importante, é a sua comunhão com Jesus. E isso é a fonte, é claro, que vai estar, como é que eu posso dizer, dando vida, né, ao seu serviço. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e ninguém as poderá arrancar da minha mão. Isso é maravilhoso, porque se dependesse do diabo, ele já tinha arrancado você das mãos de Jesus, sabia? Se dependesse dele, mas não depende dele, depende de quem? De quem, irmãos? Você vai dizer, não, depende de mim. Não, você tem uma parte, mas não, depende de Jesus. É a graça de Deus, é o poder do Senhor. Nós somos salvos pela graça, nós nos mantemos em Cristo pela graça do Senhor Jesus, graça poderosa do Senhor Jesus. 1 Pedro 2,25 diz que nós éramos como ovelhas desgarradas, todos nós éramos, mas agora somos pessoas que já nos convertemos ao pastor e bispo de nossas almas. Amém? Graças a Deus. Nós devemos também pedir a Deus, então, que Ele nos ensine a ler a palavra, a orar, para que a gente comece a se alegrar mais com essas verdades que a palavra traz para nós, com esses fatos da nossa vida com Cristo. Fomos salvos, temos comunhão com Ele, temos vida eterna nele, e olha, e Ele nos protege, Ele nos ensina, Ele habita em nós pelo Espírito Santo, e um dia Ele vai voltar, e nós iremos para a glória, e lá estaremos por toda a eternidade. Essas coisas são coisas que deveriam trazer mais alegria ao nosso coração. Não por causa das coisas em si, mas por causa de nós que temos às vezes dificuldade, porque nós não nos relacionamos como deveríamos com a palavra, com o Senhor Jesus através da palavra e da oração. Então nos esfriamos e essas verdades parece que elas vão perdendo valor para a nossa alma, para a nossa vida. Isso é muito ruim. Então que a gente ore, Senhor, aviva-me, Senhor. Aviva-me, Senhor. Continuando. Então, ovelhas do Senhor, nós somos. E assim nós nos tornamos, porque entramos pela porta que é Jesus. Mas tem gente que não entrou pela porta, hein? Por isso que ele diz que tem outras que vão ser conduzidas, né? Ainda não são do aprisco. Mas ele orou lá em João 17, que pela nossa palavra, né? Então elas viriam a fazer parte também desse rebanho do Senhor Jesus. Talvez um parente seu, um amigo seu, colega de trabalho, você não sabe, mas uma palavra, oração, e ele pode fazer parte do rebanho.
Um dia ele pode se converter, entrar pela porta. Os irmãos pensam nisso às vezes? Às vezes eu penso. Às vezes eu falo, mas Senhor, tem aqui gente que eu conheço. E se partir para a eternidade sem Cristo? Né? Puxa vida, que coisa, né? Eles não têm a mesma bênção, essa coisa maravilhosa que o Senhor me deu, que eu tenho. Alguém me falou de Cristo, alguém orou por mim, alguém insistiu comigo, insistiu mesmo. Seu Adriel lá, que morava na minha rua, e o Jorge Henrique, insistiu. Tá? Trabalhou na minha vida, semeou. Eu fui salvo pela graça de Deus. Não fosse isso, Deus usando isso, que em primeiro lugar vem Deus, irmãos, quem sabe eu nem estaria vivo ainda, não sei. Mas entendem isso? Essa importância que há para nós como ovelhas, de olharmos para o rebanho, olharmos para o bom pastor, que ao mesmo tempo é o bom pastor e a porta, e pensar, puxa vida, tem mais gente para entrar pela porta, e não é a porta aqui da igreja. Claro, elas podem entrar também, pela porta que é Jesus. Senhor, e qual a minha parte nisso? O que eu estou fazendo, né, para que isso aconteça? O bom pastor Jesus, em segundo lugar, ele concede às suas ovelhas, olha que maravilha, como é bom ser ovelha de Jesus, né? Puxa vida, eu tenho parente que não sabe disso ainda, né? Eu tenho pessoas que eu conheço que não sabem disso ainda. Você tem? A gente tem, né? Não sabem disso ainda. Como é bom ser uma ovelha de Jesus. Além da comunhão, que já é a coisa mais importante, ter Jesus como nosso pastor, Ele concede a nós descanso e restauração. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas, restaura-me o vigor. Olha só, o Senhor nos dá descanso. Eu posso pensar naquele Salmo 63, onde diz assim: descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Irmãos, há um descanso que só Deus pode dar, entende? Tem um descanso que só o bom pastor pode dar a mim e você, a nossa alma, só Ele, mais ninguém e mais nada pode. E a alma do ser humano precisa e necessita desse descanso. Descanse somente em Deus, ó minha alma. O Salmo 37 também fala: descanse no Senhor e espera nele. As coisas são ligadas. Descanse e espera. Espera nele, descanse no Senhor. A gente fica cansado. Eu estava no carro aqui há pouco e estava falando assim: eu estou muito cansado. Eu estava falando isso para o Senhor: Senhor, me ajuda, eu estou muito cansado. Algumas coisas, isso cansa. Mas cansa você também. Você também fala que estou muito cansado. Às vezes é uma situação, né, na sua vida, às vezes é dificuldade, às vezes é enfermidade, às vezes é muitas coisas que cansam não só fisicamente. Às vezes a gente está cansado fisicamente, mas cansam a alma, né? Que aí é mais complicado, né? É mais complicado. E aí o salmista tem esse versículo: descanse no Senhor. Tem um descanso nele, tem, você pode descansar. O bom pastor leva, ele providencia para você descanso, pois foi Ele quem te convidou e me convidou. Venham a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, e vocês acharão descanso para as almas de vocês. Irmão, o grande problema meu e seu é que a gente tem dificuldade para confiar. Tem ou não tem? A gente tem dificuldade, às vezes, ou muito ou poucas, para confiar realmente na verdade que Jesus tem dito. Venham a mim, eu darei descanso para vocês. Descanse no Senhor e espera nele. Lembrei da Isabel, olhei para ela agora. Eu lembrei porque eu lembro da Isabel.
ela passou um período de uma tribulação, que, meu Deus do céu, lembra? A gente ia lá, eu e a Marta, né? Íamos lá alguns dias, né? Mas que tribulação aquela, eu ficava assim, meu Deus, como é que a Isabel está aguentando isso? Era algo, né, difícil, porque era também a alma nas emoções, né? E ela chorou tanto diante de Deus, né? A gente conversou, mas venceu, Deus deu vitória. Ela esperou, confiou, aprendeu a descansar, e aí Deus fez assim, vupt, e removeu, né? Removeu tudo aquilo que afligia. E assim é com todos, irmãos. Descansa e espera. Esperei com paciência pelo Senhor, né? E Ele ouviu o meu clamor. É assim que é, irmãos, a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela se cumpre em nossas vidas. Esperei, Patrícia, com paciência. Paciência, não, espere, não. O Senhor me abençoe, agora. Calma, filho. Não é agora, mas vai ser. Não é agora, mas vai ser. Espera com paciência, vai acontecer. E aí eu lembrei que eu falei para vocês, eu tenho falado isso, que eu tenho pensado nisso, tá? Para mim também e para vocês. Aí vem o Salmo 37 que diz: confia, entrega e descansa. As três coisas estão ligadas. Não tem como descansar se você não confiar no bom pastor. E entregar. Se você confia, você entrega. Vou falar disso aqui hoje, né? Você confia, né? Cadê a Michele? Michele deve estar ali com o bebê em algum lugar. Ela deve estar lá com o bebê cuidando. Michele falou sobre isso. Ela confiou. Ela entregou. Confia, entrega e descansa. Se você não confiar, se eu não confiar, eu não vou conseguir descansar no Senhor. Se eu não confiar que Ele me ama, tá? De verdade, que não é só uma frase bíblica, uma doutrina que nós ouvimos, não. Se eu não confiar que é uma realidade isso, eu não vou descansar. Que Ele me ama, que Ele me protege, que Ele cuida da minha vida, que Ele tem poder, que Ele está olhando para mim todo o tempo, para mim e para você, lógico, né? Pense em você aí, tá? Que Ele está assim. Eu não vou descansar. Então, é fé. Por isso que Filipenses, irmãos, conhece o versículo, diz que para a gente não andar ansioso, por coisa alguma, a gente fica. Porque se o texto diz que para não andar ansioso, é porque as pessoas ficavam ansiosas lá. Senão não precisava falar, concorda comigo? Se não tem ninguém triste, você não precisa falar, não fique triste, mas não tem ninguém triste, para que falar isso? Se ele falou, olha, não fique ansioso, né? Não fiquem ansiosos, tá? Não andem ansiosos por coisa alguma, é porque na igreja de Filipe, com certeza, tinha pessoas que ficavam ansiosas. Qual o ser humano, a não ser que tem, não sei, porque eu não atingi esses alvos assim, mas se alguém atingir um nível espiritual, talvez, né? Não sei como, talvez não fique. Mas eu ainda fico, você ainda fica, né? Não fique ansioso por coisa alguma. E Deus está dizendo para nós, porque a gente precisa ouvir isso e precisa falar, olha, veja, lembra, não fique ansioso. Opa, esqueci, Senhor. É verdade, não posso ficar ansioso, não preciso ficar ansioso. Eu devo, então, apresentar o motivo da minha ansiedade ao Senhor. É isso que ele fala. Apresenta ao Senhor. E a paz, né, que ultrapassa todo entendimento, vai guardar meu coração e o seu. É o bom pastor, ele nos conduz a essas águas tranquilas, né? Ele nos conduz a esse repouso, irmãos. É ele o bom pastor que faz isso. E o Isaías fala, um texto de Isaías muito interessante que diz, Isaías 30:15, na segunda parte do versículo, diz assim: na quietude e na confiança está a força de vocês. Olha que versículo. Isaías 30:15, não precisa nem pôr, Mauro, porque é na parte 2, na quietude, parece que é aquela, né, porque você confia, né, e na confiança está o vigor de vocês. Vou repetir, na quietude, não, calma, na quietude e na confiança nele está o vigor de vocês. E Deus falou com Moisés, naquele capítulo 33, que é muito bonito, quando Moisés pede para ver a glória do Senhor, né? Ele fala isso, eu mesmo, Deus fala a Moisés, eu mesmo, né,
o acompanharei e lhe darei descanso. Essa palavra é para você, irmãos. Deus está falando para você que talvez esteja hoje dizendo: eu estou muito cansado, minha alma. E Deus fala para você esta noite. Por isso você veio aqui, por isso provavelmente que Ele colocou no meu coração, né? Procurando aqui textos bíblicos para achar esse texto para falar para você. Deus dizendo para você: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. O bom pastor, Jesus Cristo. E aí, para encerrar, versículo 3, restaura meu vigor, a gente já conhece, né? Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Irmãos, isso é muito importante, porque ser ovelha, né, de Jesus não é apenas a gente desfrutar de repouso, descanso, de paz e de tudo isso. Uma ovelha é um animal, eu nunca tratei de ovelha, mas eu já li um pouco sobre isso. Ela é um animal assim, dócil, né? Um animal dócil. A ovelha é um animal, ele é dependente, né? Depende do pastor que guia lá. O pastor vai guiando, ela vai atrás. E ela é obediente. Porque vai ali, ela vai. E também ela não gosta de ficar sozinha, porque também quando fica é perigoso. Isso é uma lição para a gente, hein? A ovelha gosta de ficar com um rebanho. Eu estava lendo sobre a ovelha, que inclusive ela reconhece realmente a fisionomia do pastor, e ela reconhece outras ovelhas. Para ela não são todas iguais. A ovelha é impressionante, o animalzinho, ela reconhece. E ela, segundo o que eu li, ela tem assim uma certa, como o mesmo animal, uma espécie de vínculo até. Ela tem algumas ovelhas que ela se faz amizade. Interessante. Bom, eu tenho um animalzinho lá em casa, é o cachorrinho, ele chama Guri, né? A Martinha adotou ele, que ele veio lá do sul, né? Quando teve aquelas enchentes lá, teve uma ONG que estava, né, resgatando os animaizinhos, e a Martinha queria, eu falei: não, Martinha, não, já tem aqui a Caramelo aqui. Não, mas pai, eu queria tanto, tadinho. E aí, tá bom, Martinha, ela foi lá e trouxe, ela e o Deco foram lá em São Paulo e trouxeram, tinha uma ONG, veio para São Paulo, trazendo os cachorros aqui, e está lá o Guri. E o Guri é um animalzinho muito bom, é bonzinho, o Guri é muito travesso, é bonzinho. E ele faz amizade, ele vai na rua, irmãos, ele tem já os amigos dele lá, sabia? Tem uns cachorros que já são amigos, ele vai lá, e já ficam ali junto, brincando. Interessante, é verdade, né? Então, até os animais, né? Agora, nós seres humanos precisamos aprender, às vezes, com os animais. A gente precisa fazer amizade, para balançar o rabinho, né, para ficar mordendo um ao outro. Não é? É verdade, porque a gente tem esse negócio, né? Tem ou não tem? Tem, irmão. Eu também tenho uns dentinhos aqui que de vez em quando parece que quer morder assim, né? Fala, meu Deus, não é certo isso, né? Então, as ovelhas, tá? E aí o texto fala: ele nos conduz pelos caminhos de justiça. A Bíblia fala, irmãos, que tudo que Deus faz, o nosso Deus é justo mesmo. Uma coisa que eu falo de vez em quando para vocês, é sempre assim, é bom a gente pensar, refletir. Tem gente que, hoje é dia dos pais, não é? Eu estava hoje orando também sobre isso, né, dos pais. E aí a Martinha estava doentinha hoje, ela ia dar aula, nem pôde vir. E eu fiquei triste, puxa, eu vi ela chorando assim um pouquinho, estava doentinha. Eu falei: Senhor, minha filhinha, minha filha, por favor, abençoa, né? Abençoa ela, tem misericórdia. Deus falou no meu coração assim, rapidinho. Você pensa, assim, não que ouvi a voz, tá? Você pensa que você ama mais a sua filha do que eu? Aquilo, ai caramba. Nenhum de nós, papais, mamães, amamos mais os nossos filhos do que Deus. Porque se não fosse Deus, nós não amaríamos, porque a fonte de amor é Ele. Eu não estou falando nisso só aos crentes, os não crentes também. O que eles têm, e tem, tá? De bondade, de amor, sabe de quem vem? De Deus.
Porque Deus, quando criou o ser humano, criou a sua imagem e semelhança. Tá? Mesmo o ser humano tendo se afastado de Deus, isso conta Adão e a descendência, não perderam a imagem e semelhança. A imagem e semelhança foi, como é que eu posso dizer assim, a palavra que me falhou agora. Gente, tem tanta palavra para isso, agora me falhou, mas vocês sabem, foi estragada, foi corrompida, essa palavra. Tá? Essa imagem e semelhança foi corrompida, tá? Mas não perdeu. Então, tudo que você vê de bondade numa pessoa, tá? A origem, a fonte é Deus. Se você vê alguma justiça em alguém, a fonte é Deus. Porque Deus é justo em todos os seus caminhos. Salmo 145, 17 diz: os caminhos de Deus são justos. Por isso que o Senhor Jesus fala: busquemos primeiro o reino de Deus e sua justiça. Então, se os caminhos de Deus são justos, e a Bíblia fala em Deuteronômio que nós devemos andar nos caminhos de Deus, isso Ele requer de nós. O que é que o Senhor requer de nós? Aí tem uma lista: que ames o Senhor teu Deus, aí fala que ande nos seus caminhos. Isso são caminhos de retidão, irmãos. São caminhos de obediência ao Senhor, obediência aos mandamentos. Então, ovelha, que é ovelha, tá? Ele tem que ter essa característica. Ovelha que é ovelha tem que ter isso como objetivo na sua vida: andar nos caminhos do Senhor. O texto fala: Ele então, diz aqui, nos conduz pelos caminhos de justiça, ou veredas de justiça. Ele nos conduz, Ele quer isso de nós, é vontade dEle, é assim que deve ser, andarmos em santidade, buscarmos andar. Somos imperfeitos, pecamos, mas assim como o apóstolo João disse, eu gosto desse versículo, né? Essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Não é isso? Essas coisas escrevo a vocês, falando português nosso atual, para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos um advogado, Jesus Cristo justo. Então, precisamos como crentes, porque hoje em dia é um tal de mau testemunho, irmão, para lá e para cá, que a gente fica de boca aberta, até indignado, triste, né? É um tal de mau testemunho. Então vamos orar, vamos buscar, vamos pedir a Deus graça, vamos cuidar para que a gente ande em caminhos de justiça. Amém, irmãos? Terminando, a Bíblia fala em Romanos 14, 17, o reino de Deus consiste em justiça, retidão, paz e alegria no Espírito Santo. Se tem retidão, tem paz, tem alegria. Que nós possamos ser essas ovelhas, né? Que estejamos sendo conduzidos, obedientes, com humildade, com submissão, por esses caminhos de justiça. E assim glorifiquemos a Deus com a nossa vida. Tá? Testemunhamos de Cristo também com a nossa vida. Tá? E agrademos ao Senhor com a nossa vida, com a nossa conduta, com o nosso ser e o nosso fazer. E para terminar, 1 Pedro 2,24, aqui eu vou ler, eu não anotei ali, né? Eu escrevi alguns, mas eu não escrevi esse versículo, não sei decor. Aliás, hoje em dia, para decorar, está mais difícil, né? 1 Pedro 2,24 diz assim, ó, Ele mesmo, está falando de Jesus, o bom pastor, nosso pastor, Ele mesmo em seu corpo levou os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que, não é só para ser perdoado, também, claro, né? A fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Aqui a cura, né? Está citando o texto de Isaías 53, é cura da alma. Né?
vocês foram. Cura no sentido de santidade, né? Cura no sentido de remoção daquilo que é errado diante de Deus, de pecado, da carnalidade, tudo isso, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe, que a gente, como ovelhas do Senhor Jesus, esteja aprendendo a descansar nele, tá? Vamos aprender, vamos falar, Senhor, ensina a descansar, porque a gente precisa, irmão. É tanta gente doente hoje em dia, tanta gente na alma, né? Por falta de descanso às vezes, e que nós também aprendamos, né? E estejamos nos deixando conduzir, estejamos nos conduzindo pelos caminhos de justiça, de retidão, que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Vamos orar? Vamos orar nesse momento. Senhor, te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, que ela nos ensina, ela nos lembra também coisas que nós já aprendemos e que por algum motivo deixamos de lado, esquecemos e acabamos não praticando, não vivendo, coisas simples até, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Pai, a guardar essas coisas em nosso coração. Pai, nos ensina, Senhor, a descansar no Senhor. Oh, Pai, aumenta a nossa fé, por favor, aumenta a nossa fé, que a gente confie no Senhor, Pai. A nossa fé cresça, se fortaleça, para que a gente confie, para que a gente entregue, para que a gente descanse no Senhor, Deus. E assim venham tempos, Pai, de coração cheio de paz, que excede todo entendimento, porque isso é real, Pai, Tua palavra fala, ela nos ensina, ela nos diz, não é para a gente andar inquieto, perturbado, Pai, mas é para a gente levar as coisas ao Senhor, Pai, pela oração, confiar, entregar e descansar no Senhor, e desfrutar dessa paz de Cristo, Pai. Ó Deus, abençoa cada um de nós, para que a gente viva assim, nos corrige, Senhor, nos ensina, Pai, nós precisamos do Senhor, Pai, nós queremos aprender, Pai, queremos viver assim, e pedimos isso ao Senhor. Deus, nós também nos ajuda, Senhor, que possamos estar realmente nos conduzindo, Senhor, e o Senhor nos conduz, é o Senhor quem faz isso em nossa vida, pelos caminhos de justiça, de retidão, da santificação, Pai. Nos abençoa, Pai, nos abençoe, abençoa esta igreja, Pai, em nome do Senhor Jesus. A igreja diz amém. Deus abençoe, meus irmãos.